Novembro de 1942. Hitler e membros de seu comando geral estão indo para Munique em seu trem pessoal. Nos primeiros anos da guerra, Hitler comandou suas tropas e organizou conferências em um trem especial que se deslocava entre os frontes de batalha, como um quartel-general móvel. E quando parava nos locais para ver as pessoas, ele ia até a janela e acenava. Ele gostava da relação com o público, de estar com o povo. Ele era um homem público, de verdade. Mas quando seu trem chega na estação, Hitler se depara com uma visão sombria. Ele viu um trem com vagões de gado cheios de soldados que vinham do fronte oriental. Eles estavam enlameados, sujos, machucados. Eles viram o Führer, o homem pelo qual se arriscaram, a quem serviram. E, claro, era hora de Hitler dizer palavras inspiradoras para seus guerreiros feridos. Mas, em vez de cumprimentá-los, ele se virou e pediu para fecharem as cortinas para não ter que vê-los. Como se quisesse apagá-los do universo. Isso mostra como ele estava se isolando. Seu humor estava péssimo. E estamos falando de Adolf Hitler, isso conta. Três meses depois, na Rússia, na Batalha de Stalingrado, a Alemanha sofre a pior derrota desde o início da Segunda Guerra. 91 mil soldados se rendem. Mais de 250 mil morrem. O sonho de Hitler de conquistar o Oriente está por um fio. Hitler sempre achou que a guerra, ainda mais contra a União Soviética, seria fácil. Acabaria em poucos meses. Ele seria vitorioso e tudo seria maravilhoso. Hitler queria invadir o sul da Rússia em 1942, derrubar a União Soviética, tomar os campos de petróleo e passar direto pelo Cáucaso. Era uma estratégia vencedora para ele, mas tinha fracassado totalmente. Com o Terceiro Reich à beira do abismo, Hitler precisa de uma vitória a qualquer custo. Ele estava desesperado por uma vitória, para deter o Exército Vermelho e para retomar a vantagem. Foi a última aposta de Hitler. Foi um momento importante. Fevereiro de 1943, Berlim. Após a derrota em Stalingrado, a máquina de propaganda nazista entra em ação. O responsável por manter o moral dos alemães alto é o ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Goebbels era um gênio da propaganda e, de certa forma, o cérebro por trás do Terceiro Reich. Ele que traduzia a mensagem de Hitler para o público. O sucesso da propaganda era tanto que muitos pensavam que, se algo desse errado, não seria culpa de Hitler, e sim de traidores, generais incompetentes, do clima ruim, e pensavam que era impossível perder a guerra com Hitler. Ao perceber que a derrota em Stalingrado pode abalar o povo alemão, em 18 de fevereiro de 1943, Goebbels profere o discurso mais famoso de sua carreira. Na frente de 14 mil espectadores escolhidos a dedo, o mestre da propaganda de Hitler pede que a nação se prepare. Ele disse que era hora de se dedicar mais e entrar em guerra total. Ou seja, cada homem, mulher e criança teria que se dedicar à guerra e fazer tudo o que pudesse conforme sua idade, gênero e capacidade. O povo teria que entender a gravidade da situação. Para mim, isso era a guerra total.
Se os alemães apoiassem o Terceiro Reich, teriam sucesso. Começou um período de privação. Os teatros e cinemas fecharam. Alguns restaurantes também. Entre outras atividades vistas como frívolas e inúteis ao Estado ou aos esforços da guerra. Enquanto Goebbels agita as massas, nos bastidores, o Führer está entrando em crise. O estado mental de Hitler piorou muito depois de Stalingrado. Foi seu primeiro grande fracasso na guerra. Ele estava muito nervoso, envergonhado e constrangido, sem saber qual curso a guerra tomaria. Com o nervosismo de Hitler, sua habilidade de liderar é questionada. Entre os generais do alto comando, muitos não acreditavam mais que ele era o maior líder militar de todos. Hitler tinha parado de ouvir os generais e passado a crer que tinha razão sobre tudo, o que é um desastre para um comandante supremo. Os registros não deixam dúvida de que, em 1943, as decisões de Hitler não eram mais profissionais, eram incorretas. Ele começou a divagar nas reuniões, às vezes por 15, 20 minutos, falando coisas sem sentido. Ele não era o mesmo homem do início da guerra. Quem começa a duvidar das capacidades de Hitler é o comandante da SS, o arquiteto por trás dos campos de concentração, Heinrich Himmler. No começo da guerra, Himmler era conhecido como Heinrich verdadeiro, Heinrich fiel, por sua lealdade extrema a Hitler. Mas após Stalingrado, a fé de Himmler em Hitler está abalada. Para Hitler retomar seu título de maior líder militar e seu poder no leste, ele precisa de uma vitória contra o Exército Vermelho. Em março de 1943, aparece uma oportunidade de ouro. Após um contra-ataque bem-sucedido na cidade de Kharkovia, no sudoeste da Rússia, uma concentração se forma na linha de frente soviética, se estendendo por 240 quilômetros de norte a sul. No centro está a cidade de Kursk. No saliente de Kursk, há 5 grandes exércitos soviéticos, com mais de 1 milhão de soldados. O plano era dar um golpe decisivo no exército russo, que estava reunindo muitas tropas no saliente de Kursk. Se os alemães conseguissem isolá-los, isso mostraria que eles ainda estavam no páreo. Para assegurar a vitória, a invasão alemã de Kursk tem que ser rápida. Para liderar a ofensiva, Hitler escolhe o gênio da chamada Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, Erich von Manstein. Von Manstein era um aristocrata prussiano. A sua família inteira, dos dois lados, era de soldados. Ele tinha o militarismo no sangue. Com suas origens pequeno-burguesas, Hitler tinha chegado ao topo na marra. Ele havia sido sem teto até 1912, quando entrou para o exército alemão, cresceu e entrou para a política. As personalidades de Manstein e Hitler eram totalmente diferentes. Erich von Manstein mantinha suas emoções totalmente sob controle. E Manstein também tinha um certo desdém esnobe por Hitler devido às suas origens sociais. Mas eles precisavam um do outro porque queriam mostrar que a Alemanha podia ganhar a guerra e era invencível. Enquanto Hitler e Manstein planejam a Batalha de Kursk, em Moscou, o inimigo de Hitler, Joseph Stalin, se sente vitorioso após a Batalha de Stalingrado.
sua primeira grande vitória desde o início da guerra. A batalha foi ganha, mas a guerra estava longe de terminar. Com grande parte do sudoeste da Rússia ocupado pela Alemanha, Stalin está determinado a retomar o que era seu. Mas, para ter sucesso, ele precisa confrontar suas fraquezas militares fatais. No início da guerra, a Rússia estava despreparada, não tinha tropas nem equipamentos o bastante. Não estava pronta para a mobilização, o que resultou na derrota. Stalin sabia que precisava se rearmar. Em termos de equipamento militar, ele queria superar a Alemanha. Isso era o que decidiria a Segunda Guerra. Stalin disse que seria uma guerra de máquinas. Quem produzisse mais máquinas ganharia. Em abril de 1943, o plano de Hitler para a Batalha de Kursk está em andamento. Na chamada Operação Cidadela, Hitler quer atacar do norte e do sul e encurralar o inimigo. O objetivo da Operação Cidadela era capturar o exército russo e revigorar os esforços de guerra no leste. Assim como Stalin precisa aumentar sua produção de armamentos, no centro da ofensiva de Hitler, no leste, está o que ele chama de Armas Maravilha ou Wunderwaffe. Hitler acreditava que tinha uma carta na manga para usar em Kursk, que eram os novos modelos de tanques. À frente está o formidável Tiger I, a joia dos tanques alemães. O tanque Tiger entrou para a história como o melhor tanque já inventado. Invencível, poderoso, símbolo do campo de batalha. Mas no início de 1943, o Tiger ainda não tinha sido testado. Ele tinha participado de poucas batalhas no norte da África e Leningrado, mas só. Kursk seria o grande teste. Pesando 60 toneladas e com blindagem de 100 milímetros, o tanque Tiger tinha um canhão de 88 milímetros e podia destruir um tanque inimigo a mais de 1.600 metros. Além de furar qualquer tanque, ele podia explodir a torre de qualquer tanque. Era uma arma extremamente poderosa. Outro tanque que está em produção é tão novo que nunca foi visto em ação: o Panther. O objetivo de Hitler é inundar o campo de batalha com máquinas mortais maiores, mais rápidas e mais precisas que o infame, porém ultrapassado T-34 dos soviéticos. O T-34 podia até ter sido o melhor tanque da guerra em 1941 e 1942, mas estava começando a envelhecer com o tempo, como qualquer arma. Os alemães fabricaram o Panther como resposta ao T-34. Na preparação para a Operação Cidadela, o envolvimento de Hitler na produção dos tanques se intensifica. Hitler estava obcecado com o desenvolvimento das Armas Maravilha e ia a reuniões e dava detalhes do que ele queria que fosse feito, como a espessura da blindagem, o tamanho do canhão, a velocidade do veículo. Ele tinha tanta certeza que os tanques novos trariam vantagem para os alemães naquela ofensiva que considerava os tanques decisivos. Um mês depois, em maio de 1943, nos campos de batalha ao redor de Kursk, os alemães aguardam ordens para atacar o Exército Vermelho de Stalin, quando Hitler, de repente, fica com medo. Ele quis atrasar o ataque. Hitler estava muito nervoso. Só de pensar na operação, seu estômago se revirava, algo compreensível. Hitler recebe relatórios de um ataque inesperado da Força Aérea Soviética nas bases aéreas ocupadas pela Alemanha, perto de Kursk. 500 aviões da Luftwaffe são destruídos. E há más notícias sobre as armas maravilha de Hitler.
O Panther não estava pronto para combate, não havia sido testado direito e os soldados não foram bem treinados e não estavam acostumados a lutar em batalhões. Enquanto isso, a produção do Tiger está lenta. Ele queria os tanques Tiger prontos, mas só 12 eram produzidos por semana. Então Hitler não queria atacar sem os equipamentos. Ele precisava de mais tempo para reunir as tropas, terminar o treinamento e a manutenção. Então ele ficava adiando a operação. A hesitação de Hitler põe mais pressão na já desgastada relação com seu chefe de comando, Erich von Manstein, que a cada semana que passa fica mais ansioso para lançar um ataque bem-sucedido. Manstein queria atacar antes, Hitler depois. Foi um dos momentos mais tensos no alto comando da Wehrmacht. Para muitos, a indecisão de Hitler é mais um sinal de que ele não é mais o comandante supremo que era. Isso dizia muito sobre o estado mental de Hitler. Depois de tantos fracassos e derrotas, no início de 43, ele estava com medo de cometer outro erro decisivo. Ele estava bem mais nervoso antes de Kursk. Ele entendia que estava correndo um risco enorme, porém essencial. Seis semanas depois, na manhã de 5 de julho, os soldados de Hitler ainda estão escondidos no fronte próximo a Kursk. De repente, a terra começa a tremer e o céu fica em chamas. Quando eles acharam que iam lançar uma grande ofensiva, bum, o inferno começou. Um bombardeio de milhares de bombas e morteiros soviéticos cai sobre as tropas alemãs. Naquele momento, a artilharia era a deusa da guerra. Era uma cacofonia de sons ensurdecedores. Eu só imagino como deve ter sido do ponto de vista dos alemães atacados. Chocadas, as unidades alemãs fazem de tudo para reagir. As armas maravilha, pelas quais Hitler esperava desesperadamente, estão prontas e chegam ao fronte. Mas os alemães pagam caro pelo atraso de Hitler. O Exército Vermelho sabia que seria atacado. Há muita especulação sobre como os soviéticos descobriram que os alemães iam atacar. Eles podem ter capturado alguém que acabou contando, talvez um desertor. Tem várias histórias. De qualquer forma, os soviéticos estavam preparados e esperando pelo ataque. O ataque alemão era baseado na Blitzkrieg. O único problema é que faltava um elemento crucial da Blitzkrieg, o elemento surpresa. Os russos já sabiam do ataque. Os alemães retaliam com mais bombas do que tinham usado nas campanhas da França e da Polônia juntas. A artilharia alemã respondeu com um ataque massivo, com uma quantidade de munição nunca usada antes. Eles devem ter pensado, vamos iniciar uma batalha para massacrar completamente os soviéticos. O líder do ataque alemão ao norte de Kursk é o general Walter Model, apelidado de Bombeiro de Hitler, graças à sua habilidade de reverter situações ruins no campo de batalha. Model era um homem durão. Ele era muito rígido consigo mesmo, com seus colegas e com os soldados que comandava. Hitler já tinha dito para um dos seus colaboradores: o Model faz o que tem que ser feito, mas eu não ia querer ser soldado dele. As ordens de Model são para seu 9º Exército no norte massacrar o fronte soviético e avançar 80 quilômetros na direção de Kursk o mais rápido possível. Enquanto isso, no sul, o 4º Exército Panzer de Manstein vai tomar Kursk, cobrindo uma distância de 104 quilômetros. Os alemães,
querem chegar a Kursk em 10 dias. Os dois exércitos se encontrariam no meio, na zona elevada, ao leste de Kursk, e encurralariam as forças soviéticas no saliente. No primeiro dia da batalha, com apoio da Luftwaffe e da artilharia, as tropas de Model no norte têm sucesso e conseguem destruir 42 tanques soviéticos, perdendo apenas 2 dos seus. Apesar dos ganhos iniciais, os alemães, tanto no norte quanto no sul, logo enfrentam um grande problema: a defesa mais formidável da Segunda Guerra. Armadilhas para tanques, arame farpado, mais de 500 mil de minas e quase 5.000 quilômetros de trincheiras. Quando os alemães atacaram, Kursk era a maior fortaleza do mundo. Ser um soldado alemão naquele primeiro dia deve ter sido apavorante. Os russos juntavam 10 armas e atiravam em um só veículo. Foi um massacre. Os soviéticos haviam evoluído. Nenhum exército fez trincheiras tão profundas. Avançar seria difícil. Os alemães imaginavam, pelo atraso do ataque, que os russos teriam defesas avançadas. Mas não faziam ideia de que elas seriam tão impressionantes assim. A maior derrota para os alemães no norte é a perda de tempo, força e iniciativa. Eles estavam empacados. Defender aquela região não era fácil. Eles precisaram de milhares de engenheiros que estudaram o campo de batalha passo a passo, marcaram o local dos pontos de ataque e defesa e do sistema de comunicação antes de abrir as trincheiras. Generais alemães, como Model, acreditam que algo além do atraso de Hitler ajudou o Exército Vermelho a construir defesas tão precisas. Foi estarrecedor. Como eles sabiam? 3 meses antes, a 3.200 quilômetros de Kursk, em uma mansão vitoriana no interior da Inglaterra, as mentes mais brilhantes da nação estão decifrando mensagens secretas nazistas. Bletchley Park estava cheio de decifradores, matemáticos e cientistas se esforçando muito para decifrar os códigos nazistas. Por exemplo, na invasão do norte da África, eles sabiam quando e onde os ataques aconteceriam, algo muito importante. Mas enquanto os decifradores trabalham sem parar para fornecer informações para os aliados do Ocidente, um de seus colegas, um quieto escocês formado em Cambridge, John Cairncross, está reunindo informações com um objetivo muito diferente. John Cairncross foi um dos 5 de Cambridge, um dos famosos espiões que trabalharam para a União Soviética antes, durante e depois da Segunda Guerra. Os britânicos os consideravam traidores, mas eles acreditavam que estavam ajudando a União Soviética a se defender do fascismo e que estavam fazendo a coisa certa. Eles repassavam informações do alto escalão, do Ministério de Relações Exteriores e de outras partes do governo britânico, como Bletchley Park, para Stalin. Após entrar para Bletchley Park 1 ano antes, Cairncross descobriu uma forma de contrabandear documentos com informações militares alemãs decodificadas deixados pelos seus colegas. Em vez de destruí-los, que seria o certo, eles deixavam os documentos no chão para serem jogados fora no dia seguinte. E John Cairncross pegava os documentos e os colocava nas calças. Quando ele saiu de licença, ele foi para Londres, se encontrou com o Serviço Secreto Soviético e repassou suas informações. De lá, o tesouro de segredos nazistas de Cairncross logo é passado para Stalin, em Moscou.
Stalin era tão paranoico que nem sempre confiava nas informações dos aliados. Porém, ele confiava nas informações de John Cairncross, que era seu homem em Bletchley Park. Os documentos roubados revelam várias informações dos planos alemães para Kursk, incluindo detalhes cruciais da Luftwaffe. Ele localizou os aeródromos atrás das linhas alemãs e descobriu de onde a Luftwaffe viria. Esta informação foi o que permitiu aos soviéticos lançar o ataque preventivo na base aérea alemã no início de maio, no qual 500 aviões foram destruídos. Mas isso não é tudo. Eles tinham especificações sobre o tanque Tiger, ou seja, podiam produzir bombas para atacar o Tiger. Eles tinham detalhes específicos do deslocamento dos tanques, exércitos e tudo mais. Os soviéticos sabiam onde a batalha iria acontecer. Essa inteligência fica mais clara em Ponyri, um povoado com uma estação de trem estratégica 70 quilômetros ao norte de Kursk. Apesar de enfrentar fortes defesas, Model está convencido de que se o 9º Exército tomar Ponyri, Kursk será deles. Enquanto as forças de Model avançavam muito devagar, 20 quilômetros por semana, o foco da batalha era a via que levava a Kursk. Era a via principal em que Model operava. Aquele lugarzinho obscuro na União Soviética se tornou o foco do avanço de Model para o sul e da determinação soviética de proteger Kursk. Linhas de trem sempre foram importantes. A estação de Ponyri era crucial. E os soviéticos tinham preparado muito bem aquela área. Em 6 de julho, os alemães e o Exército Vermelho se enfrentam em uma das batalhas mais sangrentas do fronte oriental. Em Ponyri, a batalha foi intensa, violenta, tecnológica. Eles tinham que lutar até a morte e os russos lutaram. O soldado alemão Gunther Wolff, que lutou em Kursk, se lembra de uma ordem tão sinistra quanto aquela, vinda do alto comando alemão. As ordens eram: não tragam prisioneiros e guardem a última bala para si mesmos. Vocês não serão prisioneiros de guerra. Não sejam pegos se puderem. Os russos também não levavam presos. E sendo soldados, nós fazíamos o que nos pagavam para fazer, o que mandavam. A guerra no leste era diferente da guerra no oeste, era existencial. Todos sabiam que era até a morte. As baixas dispararam, era um tipo de combate muito mais violento. A outra arma maravilha de Hitler, estreando em Kursk. O destruidor de tanques Ferdinand, batizado em homenagem ao seu criador, o famoso empresário automotivo Dr. Ferdinand Porsche. O Ferdinand não tinha torre, mas tinha um canhão de 88 milímetros, com um alcance de 2,5 km para destruir tanques inimigos. Mas o Ferdinand tem uma falha de projeto fatal, que o torna inadequado para o combate corpo a corpo da Batalha de Ponyri. O Ferdinand tinha uma arma incrível, mas não tinha metralhadora. Ou seja, a infantaria soviética era uma ameaça real para o veículo. No ataque do 9º Exército de Model no norte de Kursk, a falta de armamentos secundários foi um grande problema, porque quando o inimigo estava próximo, eles não podiam se defender. Dos 90 Ferdinands enviados a Kursk, apenas metade não é destruída. Outro que não atinge as expectativas é o Panther. O Panther teve problemas na estreia. Muitos deles foram danificados pelas minas soviéticas, outros pelas armas antitanques. E alguns tiveram problemas mecânicos.
E poucos dias depois, restava apenas um punhado de Panthers. Então eles foram uma grande decepção para o exército. Em 11 de julho, após 5 dias de luta violenta, milhares de soldados dos dois lados estão mortos nos campos ao redor de Poniri. Para Model, com mais de 10 mil homens mortos ou feridos e mais de 200 tanques destruídos, está claro que o bombeiro de Hitler encontrou um incêndio que nem ele pode apagar. O avanço de Model no norte empacou. Eles não conseguiam avançar nem chegar mais perto de Kursk. E aquilo abalou todo o conceito operacional. A Operação Cidadela desmorona, assim como Hitler. Após tanta confiança na vitória e nas novas armas, quando Hitler soube da derrota no norte, ele deve ter ficado desanimado e decepcionado. Ele não entendia o que estava acontecendo. Começou a ficar preocupado e abalado. Além de mudar psicologicamente, ele piorou fisicamente e começou a ter sintomas que não tinha antes. A mão dele tremia. Ele não conseguia se concentrar como antes. Ele estava mais fraco, pálido, não pensava tão rápido e começou a se isolar, tanto do alto comando quanto do povo alemão e dos soldados que o representavam. Como resultado de seu estado físico e mental, Hitler passa a ter assistência constante de seu médico mais confiável, o Dr. Theodor Morell. O Dr. Morell tinha muito apetite e uma barriga grande. Era descrito como uma figura meio grotesca. Ele era obeso, arrogante e tinha mau hálito. Suava demais e seu consultório era um chiqueiro. Após tratar as dores de estômago de Hitler em 1936, Morell foi contratado por Hitler como seu médico particular, posição que ele mantém pelos próximos 9 anos. Hitler era hipocondríaco e dizia sofrer de vários males, desde problemas de visão, que dizia ser sequela da Primeira Guerra, até dores crônicas de estômago, diarreia, gases e eczema. Nos primeiros anos, o Dr. Morell prescreveu uma dieta saudável para Hitler, com vitaminas e glicose, em uma tentativa de mantê-lo saudável. Mas os tratamentos de Morell ficam mais estranhos. Morell deu vários comprimidos para Hitler. Um deles tinha um ingrediente de veneno de rato ou estricnina para os problemas gástricos. Outro tinha um limpador de armas. Ele também deu várias injeções em Hitler, algumas com sêmen de touro para ajudar na virilidade e libido. Esses tratamentos bizarros dizem muito sobre o médico e o paciente, a charlatanice do médico e a disposição do paciente a aceitar os tratamentos. Em 1943, quando a maré da guerra vira contra Hitler, seu estado físico e mental começa a piorar. Hitler foi ficando imprevisível. Seu humor era péssimo. Ele estava desabando. No auge do uso de drogas de Hitler, Morell administra até 28 medicações diferentes por dia, incluindo cocaína, o que deu a ele o apelido de Mestre das Injeções do Reich. Conforme o vício em drogas de Hitler cresce, o ataque ao norte de Kursk está totalmente paralisado. Qualquer chance de vitória está nas mãos das unidades de Manstein, no sul. Na parte sul do saliente, os alemães progrediram mais. Enquanto o norte avançava 15 quilômetros, o sul avançava 3 vezes mais. Liderando o avanço no sul está o 4º Exército Panzer do comandante Hermann Roth, encabeçado pela infame Unidade Caveira. Era a elite de Hitler. Sempre que a SS estava em campo de batalha, com certeza a Alemanha atacaria com tudo. E isso não aconteceu em nenhum outro lugar do fronte oriental em 1943.
Em 11 de julho, as unidades de Hoth e Manstein estão a 80 quilômetros de Kursk, se reunindo no vilarejo de Prokhorovka. Enquanto isso, as unidades mecanizadas de Stalin estão correndo para defender a área, lideradas pelo comandante Pavel Rotmistrov, do 5º Exército de Tanques de Guarda. Prokhorovka, mesmo sendo pequena, era importante, porque quem tomasse Prokhorovka teria todas as vias que levavam a Kursk. E para os comandantes do Exército Vermelho, também era claro que eles tinham que defender Prokhorovka a qualquer custo. Às 6h30 da manhã de 12 de julho, os primeiros tanques começam a se encontrar. Tinha muita neblina no campo de batalha. Havia tanques alemães indo para o leste e tanques soviéticos indo para o oeste, na mesma estrada. Quando a neblina se dispersa, uma batalha brutal entre tanques começa. Nas 24 horas seguintes, mais de 1.000 blindados e armas antitanque se enfrentam em uma das maiores batalhas de tanques da história. Prokhorovka foi o auge da era dos tanques Panzer do século XX. Foi tipo um conflito corpo a corpo mecanizado. Os tanques batiam uns nos outros. Foi um campo de batalha de metal retorcido e corpos queimando como nunca antes visto na história. Enquanto as forças terrestres têm o apoio de aviões nos céus, de repente, através da fumaça e da carnificina, aparecem os tão louvados tanques Tiger. Em Prokhorovka havia poucos tanques Tiger, mas o número baixo era compensado pela força e destreza deles, ainda mais contra os T-34 soviéticos, gastos e ultrapassados. O T-34 só fazia 2 disparos por minuto e o Tiger fazia 6, 7. O alcance máximo do T-34 era de 1 quilômetro. E do Tiger era de 3 quilômetros. Ou seja, enquanto os tanques soviéticos se moviam, os alemães tinham mais tempo para mirar. Logo, um Tiger podia destruir bem mais tanques durante o mesmo período. No comando de um pelotão Tiger está Michael Wittmann, de 29 anos, especializado em tanques. Após 10 anos de serviço, ele é um dos comandantes de tanques mais respeitados do exército alemão. Enquanto Wittmann e os outros comandantes correm para o campo de batalha, eles encontram 100 tanques inimigos nas colinas, indo em direção a eles. Apesar de haver muito mais tanques soviéticos, Wittmann e sua equipe permaneceram bem calmos. Quando o exército soviético estava a 800 metros, Wittmann e os outros comandantes dos tanques Tiger deram a ordem de abrir fogo e, um por um, eles acertaram os tanques soviéticos, destruindo sua formação. O 5º Exército de Tanques de Guarda que atacou foi totalmente massacrado. Foi um ataque suicida. Não foi uma boa tática e eles tiveram muitas baixas. Ao redor deles havia destroços de tanques T-34, corpos carbonizados e gritos dos feridos e moribundos. Do ponto de vista dos soldados, foi um massacre. Pela primeira vez na guerra, os alemães usaram tanques
tecnologicamente superiores ao famoso T-34 dos russos. E esses tanques eram os Tigers. Os alemães podem ter tanques de ponta e uma força de combate de elite. Mas, conforme a Batalha de Prokhorovka avança, os homens de Hitler percebem que enfrentarão um grande obstáculo. Os comandantes alemães descreveram centenas de tanques cruzando o campo de batalha. Em Prokhorovka ficou claro que Stalin tinha feito mais tanques que os alemães. Eles derrotavam uma unidade, vinha outra, e outra, e outra, e eles pensaram, quantas armas e tanques eles têm? Era um exército muito mais forte do que o que eles tinham encontrado no início da guerra. Em 1943, o Reich de Hitler controla todas as grandes rotas terrestres e ocupa a maior parte dos territórios europeus, tornando a produção militar do inimigo quase impossível. Para os alemães derrotados em Prokhorovka, há uma questão. Eles devem ter pensado, como eles conseguiram se rearmar assim? A origem da abundância de recursos de Stalin vem de 2 anos antes e de uma aliança inesperada. After weeks of bitter debate, the Lend-Lease bill passes the Senate. We shall send you in ever-increasing numbers ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. Antes dos Estados Unidos entrarem na guerra de fato, Roosevelt percebeu que teria que ajudar quem lutava contra os nazistas. Ele bolou a lei de empréstimo e arrendamento, ou seja, os americanos forneceriam materiais, bens, combustível, equipamento, navios, tanques, sem que as nações tivessem que pagar na hora. A União Soviética precisava muito de materiais e equipamentos, e o Ocidente começou a fornecê-los. Mas transportar milhões de toneladas de equipamentos para o outro lado do mundo se torna uma das operações mais perigosas da Segunda Guerra. Começando na Escócia e Islândia, navios britânicos e americanos viajam pelo norte da Noruega, através do Círculo Ártico, antes de chegarem aos portos soviéticos de Murmansk e Arcângel. Cada viagem leva entre 10 a 15 dias. No caminho, a tripulação enfrenta tempestades, banquisas, temperaturas extremas e a ameaça do ataque inimigo enquanto viaja pelas águas do Ártico, na costa da Noruega ocupada pelos nazistas. Algumas vezes, contra-torpedeiros viravam por causa do tanto de gelo no convés. Eles estavam sempre sendo atacados pelos bombardeiros alemães, U-boats, couraçados. Durante toda a Segunda Guerra, os comboios do Ártico eram os piores de todos. Até o final da guerra, cerca de 400 navios entregam mais de 4 milhões de toneladas de suprimentos para o Exército Vermelho. Mas o rearmamento colossal de Stalin também é resultado de grandes mudanças na Rússia. Em 1941, após o sucesso avassalador dos alemães contra o Exército Vermelho na Operação Barbarossa, Stalin toma uma atitude drástica. Stalin precisava deixar suas fábricas o mais afastadas possível da linha de frente e do território ocupado pelos alemães. Então, ele as realocou centenas de quilômetros para o leste. Ele também realocou milhões de pessoas para trabalharem nessas fábricas, produzindo os materiais necessários para a vitória. As fábricas de produção foram erguidas na Sibéria, além dos Urais, e em outros lugares, além do alcance das bombas alemãs.
Durante o ano seguinte, mais de 1.500 fábricas são realocadas para longe das garras inimigas. A combinação da produtividade soviética com a lei de empréstimo e arrendamento fez a União Soviética sair de uma insuficiência de armas para uma situação totalmente diferente. A União Soviética estava prestes a virar uma potência industrial mundial. De volta ao campo de batalha de Prokhorovka, apesar de terem menos homens e materiais que os soviéticos, as unidades alemãs de elite realizam o impensável. Em 24 horas, destroem mais de 380 tanques inimigos, perdendo apenas 50 tanques alemães. No campo de batalha, há 4.000 baixas soviéticas, comparadas com 937 alemãs. Se perguntássemos para os alemães em Prokhorovka, eles diriam: estamos ganhando de lavada. Esse é o nosso sonho, destruímos um tanque atrás do outro. Os homens de Manstein estão quase entrando em Kursk. Mas em 13 de julho, ele é convocado ao quartel-general de Hitler. Lá, Manstein descobre que o Führer chegou ao limite. Isso porque, enquanto Manstein avançava no sul, os soviéticos lançaram um poderoso e inesperado contra-ataque nas tropas já desfalcadas de Model no norte, encerrando a ofensiva de uma vez. Ao mesmo tempo em que mais de 500 mil de soldados do Exército Vermelho estão lançando um contra-ataque colossal no fronte oriental, Hitler recebe notícias desastrosas da Europa Ocidental. Alguma coisa aconteceu do outro lado do mundo, o desembarque das forças aliadas na Sicília. E de repente ele percebeu que os inimigos estavam avançando pelo mundo inteiro. E a vitória que ele imaginava que aconteceria em poucos anos estava cada vez mais distante. Com os aliados de Hitler no Ocidente enfrentando uma invasão iminente e o combate no Oriente sendo perdido, só há uma escolha: cancelar a Batalha de Kursk. Manstein queria lutar na Batalha de Kursk. Ainda havia soviéticos em Prokhorovka e os alemães estavam progredindo. Ninguém estava mais determinado a prosseguir com a ofensiva. Ele defendia a batalha e queria continuar. Alguns do alto comando alemão acreditavam que deviam continuar. Um deles falou que seria mais perigoso abandonar a batalha. Desesperado, Manstein consegue convencer Hitler a deixá-lo continuar a luta no sul. Mas, com reforços necessários no norte de Kursk e na Itália, Manstein terá que lutar com menos recursos. 6 semanas depois, com seus muitos homens e equipamentos, os soviéticos conseguem retomar pontos estratégicos e forçam os alemães a recuar. Depois de 50 dias de luta, a Batalha de Kursk termina. Os alemães não podiam fazer nada para retomar a iniciativa no fronte oriental. O exército alemão só podia desacelerar as coisas. Eles podiam ganhar em certas áreas em nível tático, mas não importava o que eles fizessem, a União Soviética ganharia a guerra. O combate de Kursk teve um confronto de blindados nunca antes visto na Segunda Guerra. 12.000 tanques e veículos armados e mais de 3,5 milhões de soldados, 1/3 dos quais foi morto ou ferido. A Batalha de Kursk foi de uma escala tão grande que, somada, mostrou que os nazistas seriam derrotados de qualquer forma. Foi o início do fim para Adolf Hitler. Enquanto Stalingrado destruiu a capacidade de Hitler de lutar na Rússia, Kursk a enterrou de vez. Após a derrota, além de Hitler perder seu poder no leste, ele também perde a lealdade de alguns dos seus servos mais leais, como Himmler.
Himmler começou a participar de reuniões para discutir como derrubar Hitler, dar um golpe militar e reinventar o Partido Nazista. Várias tentativas de assassinar Hitler serão feitas por oficiais do Terceiro Reich, forçando Hitler, cada vez mais instável, a se isolar ainda mais de seus homens e do povo. Os próprios homens de Hitler, conspirando contra ele, mostrava que o alto comando do exército alemão estava percebendo que a guerra só poderia ser vencida sem Hitler. Enquanto isso, no leste, após a vitória em Kursk, Stalin e o Exército Vermelho continuam expulsando os alemães da Rússia, retomando territórios que, meses antes, eram ocupados pelos nazistas. Houve uma retomada do moral soviético. E alguns que não estavam certos da vitória se convenceram cada vez mais de que os soviéticos podiam vencer. O caminho da vitória passava por Kursk. Foi a última grande ofensiva alemã dentro da União Soviética. Kursk mostrou quem era o exército dominante no fronte oriental. Foi uma batalha decisiva. De repente, os russos mostraram que podiam ganhar dos alemães. Então, tudo era possível. Eles podiam destruir o nazismo e até chegar a Berlim e derrotar Hitler.